O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós? Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração e o seu lar neste momento. É uma alegria imensa nos reunirmos mais uma vez ao redor da Palavra de Deus, essa fonte inesgotável de vida e sabedoria. Se esta mensagem desde já toca o seu espírito e começa a ressoar em sua alma, eu peço com carinho que você deixe sua curtida, o seu joinha aqui no vídeo. Este gesto simples para você é de uma ajuda imensa para nós, pois sinaliza que este conteúdo é relevante e nos ajuda a levar a boa nova a um número cada vez maior de corações sedentos. E se você ainda não faz parte da nossa família, aproveite este momento. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas reflexões. Quero também renovar um convite que muito me alegra. Deixe seu pedido de oração nos comentários, mas não pare por aí. Eu te convido a um passo a mais na caridade fraterna. Dê uma olhada nos comentários de seus irmãos e irmãs e escolha um para colocar em suas preces diárias. Imagine a força que criamos juntos, uma imensa corrente de intercessão, uma verdadeira família que reza unida. E, como prometido, tem um desafio especial para você hoje, algo que pode transformar sua prática de fé, mas vou guardá-lo para o finalzinho da nossa conversa, portanto fique comigo até o fim. Hoje, a palavra do Senhor nos chega com uma intensidade cortante, uma clareza que pode, à primeira vista, nos deixar desconfortáveis. Jesus se dirige diretamente aos fariseus e aos mestres da lei, figuras proeminentes da sociedade judaica da época. Os fariseus eram um grupo religioso conhecido por sua estrita observância da lei de Moisés, tanto a escrita quanto a oral, e eram tidos pelo povo como exemplos de piedade. Os mestres da lei, ou escribas, eram os peritos, os teólogos, que interpretavam as Escrituras e ensinavam o povo. Eram, em suma, a elite religiosa e intelectual. E é justamente a eles que Jesus dirige suas mais duras palavras, os seus ais. Mas por que essa severidade toda? Jesus os acusa de se concentrarem obsessivamente em minúcias, em detalhes da lei, enquanto negligenciam o seu coração, a sua essência. Pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Pensemos nisso. Eles eram meticulosos em separar a 10ª parte, até mesmo dos menores temperos de suas hortas, um ato de piedade que em si não era mal. O problema não estava no ato, mas naquilo que ele escondia. Jesus mesmo diz: vós deveríeis praticar isso. Ou seja, a fidelidade nas pequenas coisas tem seu valor, sem deixar de lado aquilo. O que é fundamental? A justiça e o amor de Deus. Eles transformaram a religião em um complexo sistema de contabilidade espiritual, onde o que contava era o cumprimento externo de regras e não a transformação interna do coração.
É como alguém que se orgulha de nunca ter faltado à missa aos domingos, mas que durante a semana é incapaz de um gesto de perdão, de uma palavra de consolo a quem sofre ou que trata seus funcionários com injustiça. A casca da religiosidade estava intacta, mas o fruto do amor e da justiça estava podre por dentro. Jesus continua expondo a vaidade que movia esses homens. Gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. A religião deles era um palco para a autopromoção. Buscavam o reconhecimento dos homens, os assentos da frente, os títulos de respeito. A prática da fé não era um caminho para a humildade e para o serviço, mas um instrumento para inflar o próprio ego. E aqui somos convidados a um profundo exame de consciência. Quantas vezes, talvez sutilmente, não buscamos também os nossos lugares de honra? Pode não ser na sinagoga, mas talvez seja o desejo de sermos vistos como mais espirituais, mais engajados na comunidade, o desejo de receber o aplauso e o reconhecimento por nossas boas obras. Jesus nos alerta. Uma fé que busca os holofotes do mundo já recebeu sua recompensa aqui na terra e se esvazia de seu valor eterno. Então vem a imagem mais forte e perturbadora: sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Em outras traduções, fala-se de sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. A imagem aqui é um pouco diferente, mas igualmente poderosa. Túmulos não sinalizados no campo eram um problema sério, pois o contato com eles tornava a pessoa ritualmente impura. Jesus os acusa de serem fontes de contaminação espiritual disfarçadas. Por fora, pareciam puros, santos, exemplos a serem seguidos. Mas por dentro carregavam a morte, a ausência do amor de Deus, a hipocrisia, a vaidade e o pior, as pessoas, sem perceber, andavam sobre eles, ou seja, seguiam seus exemplos e acabavam se contaminando com essa fé morta, baseada em aparências e não na verdade do coração. Quando um mestre da lei se sente ofendido e interpela Jesus, a resposta é igualmente direta. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Eles eram especialistas em criar regras e obrigações, em tornar o caminho para Deus um labirinto de preceitos e proibições. Impunham ao povo um fardo pesado de exigências. Mas eles mesmos, com sua astúcia interpretativa, sempre encontravam uma maneira de se esquivar do peso que impunham aos outros. Eram rigorosos com os outros e indulgentes consigo mesmos. Isso é o oposto do que Jesus veio trazer. Ele mesmo nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 até 30. O caminho de Cristo não é a ausência de regras, mas a vivência da única e grande regra que resume todas as outras, o amor. Um amor que se traduz em justiça, em misericórdia, em compaixão. Minha irmã, meu irmão, esta palavra é um convite urgente a purificar a nossa fé. É um chamado para olharmos para dentro de nós, para além das aparências, e nos perguntarmos com total sinceridade: o que move a minha vida espiritual? É o desejo de agradar a Deus e de amar o meu próximo? Ou é o medo, a vaidade, o desejo de ser reconhecido? Minha religião é uma fonte de vida, alegria
e liberdade que me aproxima dos outros? Ou se tornou um fardo pesado, um conjunto de regras que me faz julgar e me afastar daqueles que pensam ou vivem de forma diferente? A mensagem de hoje nos chama a rasgar a fantasia da perfeição e a nos apresentarmos a Deus como somos, com nossa verdade, nossas fraquezas, mas com um coração que deseja, acima de tudo, amar. Uma fé autêntica não se mede pelo número de terços rezados ou de preceitos cumpridos, mas pela capacidade de estender a mão, de perdoar, de partilhar, de ver o rosto de Cristo no pobre, no doente, no marginalizado. É uma fé que floresce em gestos concretos de amor no nosso dia a dia. E agora, o nosso desafio. Durante esta semana, eu te convido a escolher uma pequena regra que você talvez se apegue muito em sua vida de fé e, ao lado dela, praticar um ato deliberado e grandioso de justiça e amor. Por exemplo, se você é muito rigoroso com seus horários de oração, ótimo, continue sendo. Mas nesta semana, além disso, faça uma visita a alguém que está sozinho, ou prepare uma refeição para uma família necessitada, ou dedique um tempo de qualidade para ouvir alguém que precisa desabafar, sem pressa, sem julgamento. A ideia é unir a nossa disciplina espiritual, a hortelã e a ruda, com o coração do Evangelho, a justiça e o amor, para que nossa fé seja inteira, viva e agradável a Deus. Você aceita o desafio? Conte-me nos comentários como foi sua experiência. Que Deus Todo-Poderoso nos dê a graça de viver uma fé autêntica, que une a fidelidade nas pequenas coisas ao amor grandioso que Ele espera de nós. E que Ele abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você sabe, minha irmã, meu irmão, quando eu medito nessa palavra tão forte que Jesus nos deixou hoje, eu percebo algo que talvez você também esteja sentindo agora mesmo, neste exato momento. Há algo dentro de nós que resiste, algo que nos impede de viver essa fé autêntica, essa fé verdadeira que Jesus tanto deseja para cada um de nós. E eu quero conversar com você sobre isso agora, de coração aberto, porque sei que você está aqui não por acaso. Deus te trouxe até este momento, até esta mensagem, porque Ele quer te libertar. Sabe qual é o primeiro grande problema que eu vejo? É quando nós começamos a acreditar que a nossa salvação, que a nossa dignidade diante de Deus depende do que nós fazemos. Depende da nossa performance espiritual. Você já se pegou pensando assim? Se eu rezar mais, se eu jejuar mais, se eu for mais fiel nos dízimos, se eu participar de mais atividades na igreja, então Deus vai me amar mais. Então eu vou ser digno da sua graça. Isso é uma armadilha terrível, minha irmã, meu irmão. É exatamente o que os fariseus faziam. Eles transformaram a fé em uma lista de tarefas, em um sistema de pontuação. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você nunca descansa, nunca. Porque sempre há mais uma coisa para fazer, sempre há mais uma regra para cumprir. E no fundo, bem no fundo do seu coração, você sente que nunca é suficiente. Você carrega um peso imenso, uma culpa constante, um cansaço que não passa. Você olha para os outros e pensa, será que eles são melhores que eu? Será que eu estou fazendo bastante? E quando você falha, quando você tropeça, quando você não consegue manter o ritmo, vem o desespero, vem a vergonha, vem aquela voz que diz, você não presta. Deus está decepcionado com você. Mas Deus não funciona assim. Você precisa ouvir isso hoje. A graça de Deus não é uma recompensa pelo seu desempenho. A graça é um presente. Um presente que você não merece, que eu não mereço, que ninguém merece. E é justamente por isso que é graça. São Paulo nos diz na carta aos Efésios,
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, contra 8 até 9. Você entende o que isso significa? Significa que você pode parar de tentar impressionar a Deus. Você pode parar de tentar ganhar o amor dele, porque você já tem. Você já é amado completamente, incondicionalmente, não porque você é perfeito, mas porque ele é perfeito em amor. E quando você finalmente entende isso, quando isso desce da sua cabeça para o seu coração, tudo muda. Você não serve a Deus por medo ou por obrigação, você serve por amor, por gratidão. E aí, minha irmã, meu irmão, a sua fé deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Agora tem uma segunda coisa que eu preciso te dizer, e talvez essa seja ainda mais sutil, ainda mais perigosa. É quando nós começamos a usar a nossa religião, a nossa fé, para nos sentirmos superiores aos outros, para nos colocarmos acima. Você já reparou como é fácil cair nisso? Você vai à missa todo domingo e aí você olha para aquele seu vizinho que não vai e pensa, coitado, ele está perdido. Você jejua, você reza o terço, você participa dos grupos de oração e aí você olha para aqueles que não fazem isso e mesmo sem perceber você se sente um pouco melhor, um pouco mais santo. E quando alguém erra, quando alguém cai em pecado, você é o primeiro a julgar, a condenar, a apontar o dedo. Eu nunca faria isso. Eu sou diferente. Era exatamente isso que os fariseus faziam. Eles amavam os lugares de honra, os cumprimentos nas praças, o reconhecimento público da sua piedade. E sabe o que Jesus chamou isso? Hipocrisia. Porque por trás dessa máscara de santidade havia orgulho, havia vaidade, havia um coração duro, incapaz de compaixão. E o pior, minha irmã, meu irmão, é que quando você vive assim, você afasta as pessoas de Deus. Você se torna como aqueles túmulos que Jesus falou, uma fonte de contaminação espiritual. As pessoas olham para você e pensam, se é isso que é ser cristão, eu não quero, porque elas não veem amor, elas veem julgamento, elas não veem misericórdia, elas veem condenação. E quantas almas se perderam, quantos corações se fecharam para o Evangelho por causa de cristãos que se achavam melhores que os outros? Você já parou para pensar nisso? Será que a sua fé está aproximando as pessoas de Jesus ou está afastando? Mas Deus nos mostra um caminho completamente diferente. Jesus, o único que realmente tinha o direito de se colocar acima de todos, o único que era verdadeiramente santo, puro, sem pecado, o que ele fez? Ele desceu, ele se fez servo, ele lavou os pés dos discípulos, ele comeu com os publicanos e pecadores, ele tocou os leprosos, ele acolheu a adúltera. Ele chamou Zaqueu para descer da árvore e foi jantar na casa dele, mesmo sabendo que todos iam criticar. E ele nos diz, aprendai de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Humilde, essa é a palavra. A verdadeira santidade não te faz orgulhoso, ela te faz humilde. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece a sua santidade, mais você percebe a sua própria pequenez, a sua própria necessidade de misericórdia. E aí, em vez de julgar os outros, você se torna compassivo. Em vez de condenar, você estende a mão, porque você sabe que não fosse a graça de Deus, você estaria no mesmo lugar. Ou pior, e tem uma terceira coisa, minha irmã, meu irmão, e essa talvez seja mais difícil de admitir, é quando nós nos acostumamos com uma fé morna, com uma fé que não transforma nada.
Você vai à igreja, você cumpre os rituais, você faz as orações, mas no fundo, no seu dia a dia, nada muda. Você continua com os mesmos vícios, as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos. Você continua tratando mal o seu cônjuge, sendo impaciente com os seus filhos, falando mal dos outros pelas costas, sendo desonesto no trabalho. A sua fé virou um compartimento separado da sua vida. Domingo é domingo, mas segunda-feira é segunda-feira. E você convive com isso. Você se acostumou. Todo mundo é assim, ninguém é perfeito. E é verdade, ninguém é perfeito. Mas isso não pode ser uma desculpa para a acomodação, para a mediocridade espiritual. Jesus não morreu na cruz para que você tivesse uma vida medíocre. Ele morreu para que você tivesse vida em abundância. Sabe o que acontece quando você vive assim? Você perde a sensibilidade espiritual. Você não ouve mais a voz de Deus. Você não sente mais a sua presença. A oração vira obrigação. A leitura da Bíblia vira rotina. Você está vivo, mas está morto por dentro. E o mais triste é que você nem percebe, porque você está tão ocupado mantendo as aparências, cumprindo as formalidades, que você esqueceu o que é ter um encontro verdadeiro com Deus. Você esqueceu o que é ser tocado pelo Espírito Santo. Você esqueceu o que é ter o coração ardendo, como os discípulos de Emaús quando Jesus lhes explicava as Escrituras. Mas Deus não desiste de você. Ele continua te chamando. Ele continua batendo a porta do seu coração. E Ele te diz hoje, através desta palavra, eu quero mais, eu quero tudo. Eu não quero apenas um pedaço da sua vida, eu quero o teu coração inteiro. Eu quero transformar você de dentro para fora. Eu quero que você experimente o poder da minha graça, a liberdade que só eu posso dar. E sabe como isso acontece? Quando você para de fingir, quando você tira a máscara, quando você vem diante de Deus e diz: Senhor, eu sou um fariseu, eu tenho vivido de aparências, eu tenho me preocupado mais com o que os outros pensam do que com o que tu pensas. Eu tenho julgado, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido morno, mas eu não quero mais viver assim. Eu quero uma fé verdadeira, eu quero te conhecer de verdade. Transforma-me, Senhor. Deixa eu te contar uma história que me marcou profundamente. Há alguns meses eu recebi uma mensagem de uma irmã chamada Beatriz Cristina, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela me escreveu um relato longo, detalhado, e eu pedi permissão para compartilhar com vocês, porque é algo que precisa ser ouvido. Beatriz Cristina tinha 38 anos, era professora de literatura em uma escola particular, casada há 12 anos, mãe de 2 filhos, um menino de 10 e uma menina de 7. Aos olhos de todos, ela era o exemplo perfeito de mulher católica. Nunca faltava à missa dominical, participava da catequese, coordenava o grupo de jovens da paróquia, era ministra da Eucaristia. Todo mundo a admirava, todo mundo a elogiava. Que mulher de fé, diziam, que exemplo, comentavam. Mas Beatriz Cristina me contou que por dentro ela estava destruída. Ela carregava uma mágoa profunda, antiga, que ela nunca tinha conseguido superar. Quando ela tinha 23 anos, antes de se casar, ela tinha um relacionamento sério com um rapaz. Eles já estavam noivos, já tinham marcado a data do casamento e 3 meses antes da cerimônia, ele a abandonou. Simplesmente disse que não a amava mais e foi embora. Ela ficou arrasada, humilhada, porque todo mundo já sabia do casamento, os convites já tinham sido enviados. Ela teve que cancelar tudo, enfrentar a vergonha, as perguntas, os olhares de pena. 2 anos depois, ela conheceu o homem que viria a ser seu marido. Um homem bom, trabalhador, que a amava de verdade. Ela se casou, construiu uma família, mas aquela ferida nunca tinha cicatrizado. E o pior, o ex-noivo, aquele que a havia abandonado, frequentava a mesma paróquia que ela. Ele também tinha se casado, tinha filhos,
E toda vez que ela ouvia na igreja, todo domingo, aquela dor voltava. E ela nutria um ódio silencioso, uma amargura que ela escondia de todos. Ela me disse que rezava, que comungava, que servia na igreja, mas no fundo do coração ela não conseguia perdoar. Ela pedia a Deus que a ajudasse, mas ao mesmo tempo ela não queria soltar aquela mágoa. Era como se aquele ressentimento fosse a única coisa que lhe dava algum tipo de poder, algum tipo de controle sobre a situação. Ele não merece o meu perdão, ela pensava. Ele me destruiu. Ele tem que pagar. E assim ela viveu por 15 anos. 15 anos carregando esse peso, essa pedra no coração, enquanto mantinha a imagem de mulher santa, de mulher de fé, até que um dia, durante um retiro espiritual que a paróquia organizou em um sítio nas montanhas da região, ela estava na capela, sozinha, depois de uma pregação justamente sobre o perdão. E ela me contou que naquele momento ela sentiu Deus falando claramente com ela. Não foi uma voz audível, mas foi algo tão real, tão forte, que ela não teve dúvidas. E Deus lhe disse: Beatriz, você está presa, você não é livre. E enquanto você não perdoar, você nunca vai ser livre. Esse homem já seguiu a vida dele, ele nem pensa mais em você. Mas você continua acorrentada a ele, porque você não solta. E essa amargura está matando você por dentro. Está matando o seu casamento, está matando a sua alegria, está matando a sua fé. Ela me disse que naquele instante ela caiu de joelhos e começou a soluçar. Não era um choro comum. Era como se 15 anos de dor, de raiva, de fingimento estivessem saindo de dentro dela. E pela primeira vez, ela foi sincera com Deus. Ela disse: Senhor, eu não consigo perdoar sozinha. Eu tentei, mas eu não consigo. Eu preciso que Tu me dês essa graça. Eu preciso que Tu cures o meu coração. Porque eu estou cansada de carregar isso. Eu estou cansada de fingir que está tudo bem. Eu quero ser livre. E ela ficou ali, na presença de Deus, por mais de 2 horas. Ela me contou que foi como se camadas e camadas de dor fossem sendo retiradas do seu peito. E quando ela finalmente se levantou, ela sentiu uma paz que ela nunca tinha experimentado antes. Uma leveza, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos seus ombros. No domingo seguinte, quando ela viu o ex-noivo na igreja pela primeira vez em 15 anos, ela não sentiu raiva, ela não sentiu dor, ela sentiu nada. Ou melhor, ela sentiu compaixão. Ela olhou para ele e pensou: ele é apenas um homem, um ser humano falho como eu, e eu o perdoo. Ela não foi falar com ele, não precisava. O perdão não era para ele, era para ela, era a sua libertação. E a partir daquele dia, Beatriz Cristina me disse que a vida dela mudou completamente. O relacionamento com o marido melhorou. Ela se tornou mais paciente com os filhos. A oração dela ganhou uma profundidade que ela nunca tinha conhecido. Porque agora ela não estava mais fingindo, ela estava sendo verdadeira, ela tinha tirado a máscara. E Deus pôde finalmente trabalhar de verdade no coração dela. Você entende o que eu estou te dizendo, minha irmã, meu irmão? A história de Beatriz Cristina é a história de muitos de nós. Nós estamos na igreja, nós cumprimos os rituais, mas por dentro estamos presos. Presos à mágoa, ao orgulho, à hipocrisia, à mediocridade. E Deus está te chamando hoje para a liberdade, para a verdade, para uma fé que transforma. Eu quero que você pare agora e faça algumas perguntas para si mesmo. E seja sincero. Deus já sabe as respostas. Você não precisa fingir para Ele. Primeira pergunta: eu tenho vivido a minha fé por amor ou por obrigação? Eu sirvo a Deus porque eu o amo, ou porque eu tenho medo, ou porque eu quero ser reconhecido? Segunda pergunta:
há alguém que eu preciso perdoar? Há alguma mágoa, algum ressentimento que eu estou carregando e que está me impedindo de ser livre? Terceira pergunta: a minha fé está transformando a minha vida? Eu sou hoje uma pessoa melhor do que eu era há um ano? Eu estou mais parecido com Jesus? Ou eu estou apenas mantendo as aparências? Essas perguntas doem, eu sei, mas elas são necessárias, porque você não pode mudar aquilo que você não reconhece. Você não pode ser curado daquilo que você esconde. E Jesus está te convidando hoje a sair da hipocrisia, a sair da religiosidade vazia e a entrar em um relacionamento verdadeiro com Ele. Um relacionamento onde você não precisa fingir, onde você pode ser quem você realmente é, com suas feridas, com suas falhas, com seus medos, porque é justamente aí, na sua fraqueza, que o poder de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, algo que o atormentava, e ele pediu a Deus 3 vezes para tirar aquilo dele. E sabe o que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque é na fraqueza que se manifesta plenamente a minha força. 2 Coríntios 12:9. Você não precisa ser perfeito para Deus te usar. Você não precisa ter tudo resolvido para Deus te amar. Você só precisa ser verdadeiro. Você só precisa abrir o coração e dizer: Senhor, aqui estou eu, com tudo que eu sou, com tudo que eu não sou, faz de mim o que tu quiseres. E eu quero te dar uma promessa hoje. Uma promessa que não é minha, mas que está na palavra de Deus. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Você ouviu isso? Deus promete te dar um coração novo. Ele promete tirar aquele coração endurecido, aquele coração de pedra, ferido, amargurado, orgulhoso, e te dar um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar, um coração livre. Mas isso só acontece quando você permite, quando você para de resistir, quando você para de fingir, quando você se entrega de verdade. E eu te digo, com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá, se você fizer isso hoje, se você abrir o seu coração de verdade para Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai experimentar uma liberdade que você nunca imaginou ser possível. Você vai experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias. Você vai experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Porque você não vai mais estar carregando aquele peso. Você não vai mais estar vivendo de aparências. Você vai estar vivendo na verdade. E a verdade liberta. Então eu te faço um último convite. Não deixe essa mensagem passar por você como mais uma pregação bonita que você ouviu e esqueceu. Não. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Ele quer fazer algo novo na sua vida, mas Ele precisa da sua permissão. Ele precisa que você dê o primeiro passo. E esse passo é simples. Sinceridade. Tire a máscara. Pare de fingir. Venha diante de Deus como você realmente é e deixe Ele te transformar. Eu vou fazer uma oração agora e eu quero que você ore comigo do fundo do seu coração. Não importa onde você está, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser no ônibus, Deus te ouve. E se você realmente quer essa transformação, se você realmente quer essa liberdade, ore comigo agora. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, não importa onde você está agora. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser dentro de um ônibus, pode estar passando por uma dificuldade tão grande que você nem sabe como vai sair dela. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora
desligue o celular se for preciso, feche os olhos por um instante, respire fundo e saiba que Deus está aqui, Ele está com você. E neste momento, Ele vai tocar o seu coração de um jeito que você nunca experimentou antes. Eu não estou aqui para fazer uma oração bonita só para você ouvir e esquecer. Não. O que vai acontecer agora é diferente. Eu sinto no meu espírito que Deus preparou este momento especialmente para você. Ele te trouxe até aqui porque Ele tem uma palavra, Ele tem uma cura, Ele tem uma libertação com o seu nome. E quando nós terminarmos esta oração, você não vai ser mais a mesma pessoa. Algo vai mudar dentro de você. Eu tenho essa certeza. A partir de agora, as palavras que eu vou dizer são suas também. Não sou só eu orando. Somos nós juntos clamando ao Pai. Então eu te peço, repita comigo, em voz alta se você puder, ou no silêncio do seu coração. Faça desta oração a sua oração. Abra o seu coração, tire a máscara, venha como você está e deixe Deus agir. Senhor Jesus, eu venho até Ti agora, não porque eu sou digno, não porque eu mereço, mas porque Tu me amas. Eu sei que Tu me amas, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu te decepciono, Tu continuas me amando e hoje eu preciso desse amor, eu preciso sentir que Tu estás comigo, eu preciso saber que eu não estou sozinho nessa luta. Então eu me coloco diante de Ti, Senhor, com tudo que eu sou, com tudo que eu não sou, e eu te peço, vem me socorrer. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu tenho vivido de aparências. Eu tenho me preocupado mais com o que as pessoas pensam de mim do que com o que Tu pensas. Eu tenho tentado parecer forte, parecer santo, parecer que está tudo bem, mas por dentro eu estou quebrado, por dentro eu estou cansado, por dentro eu estou ferido e hoje eu não quero mais fingir. Eu quero ser verdadeiro contigo. Eu quero tirar essa máscara e te mostrar quem eu realmente sou. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu julguei os outros, por todas as vezes que eu me achei melhor, mais santo, mais merecedor da Tua graça. Perdoa-me por ter apontado o dedo, por ter condenado, por ter sido duro e sem misericórdia. Eu sei que Tu me chamas para amar, não para julgar. Tu me chamas para estender a mão, não para empurrar. E eu falhei nisso tantas vezes. Mas hoje eu te peço perdão, Senhor, e eu te peço que mudes o meu coração. Senhor Jesus, eu te louvo porque Tu és manso e humilde de coração. Tu que és Deus te fizeste servo. Tu lavaste os pés dos Teus discípulos. Tu tocaste os leprosos. Tu comeste com os pecadores. Tu acolheste a adúltera. Tu chamaste Zaqueu. E Tu me chamas também, mesmo sabendo de tudo que eu fiz, de tudo que eu pensei, de tudo que eu guardei no meu coração. Tu me chamas pelo nome e me dizes, vem, eu te amo. Obrigado, Senhor, por esse amor que eu não mereço. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua graça, porque a Tua graça não depende do meu desempenho, não depende de quantas orações eu fiz, de quantos jejuns eu cumpri, de quantas vezes eu fui à igreja. A Tua graça é um presente que Tu me dás de graça, sem eu merecer, e é isso que me salva. Não são as minhas obras, é a Tua misericórdia, é o Teu amor, é o Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Obrigado por ter derramado o Teu sangue para me lavar, para me purificar, para me fazer novo. Espírito Santo, eu te peço agora, vem sobre mim. Vem com o Teu fogo, vem com o Teu poder, vem queimar tudo o que não é de Deus dentro de mim. Queima o orgulho, queima a vaidade, queima a hipocrisia, queima a mágoa, queima o ressentimento, queima a amargura. Eu não quero mais carregar isso, eu quero ser livre. Então eu te peço, Espírito Santo, que Tu me libertes agora, que Tu me enchas com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua alegria.
Senhor, eu sei que há coisas dentro de mim que precisam morrer. Há coisas que eu tenho segurado, que eu tenho protegido, que eu não quero soltar. Mas hoje eu entrego tudo a Ti. Eu entrego as minhas mágoas, eu entrego os meus ressentimentos, eu entrego as minhas feridas, eu entrego o meu orgulho, eu entrego o meu medo, eu entrego tudo, Senhor, porque eu confio em Ti. Eu sei que Tu és bom, eu sei que Tu queres o melhor para mim, então eu me entrego totalmente nas Tuas mãos. Senhor Jesus, eu Te peço agora, dá-me um coração novo, tira de mim esse coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração que não sabe perdoar, que não sabe amar, e me dá um coração de carne, um coração sensível, um coração que bate no ritmo do Teu coração, um coração capaz de amar como Tu amas, um coração capaz de perdoar como Tu perdoas, um coração capaz de servir como Tu serves. Transforma-me, Senhor, faz de mim uma pessoa nova. Mãe Maria, eu Te peço agora, passa na frente, vai diante de mim e intercede por mim junto ao Teu Filho. Tu que és mãe, Tu que conheces as dores do coração, Tu que estiveste ao pé da cruz, ajuda-me a ter coragem, ajuda-me a ter fé, ajuda-me a confiar. Pega na minha mão, Mãe querida, e me leva até Jesus, porque eu sei que tudo que Tu pedes ao Teu Filho, Ele Te concede. Então eu Te peço, Maria, intercede por mim, roga por mim, e não me deixe sozinho nessa caminhada. Senhor, eu Te peço também por todos aqueles que estão ouvindo esta oração agora. Cada irmão, cada irmã que está passando por uma dificuldade, por uma dor, por uma luta, Tu conheces cada nome, Tu conheces cada história, Tu conheces cada lágrima. Então eu Te peço, Senhor, toca neles agora, cura as feridas, liberta os cativos, consola os aflitos, levanta os caídos, dá esperança aos desesperados, mostra a eles que Tu estás presente, que Tu não os abandonaste, que Tu tens um plano bom para a vida deles. Senhor, eu declaro agora, em nome de Jesus, toda cadeia está quebrada, toda prisão está aberta, todo jugo está partido, porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós somos livres, livres da culpa, livres da vergonha, livres do medo, livres do passado, porque o sangue de Jesus nos lavou, o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos fez novas criaturas. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Senhor Jesus, eu Te agradeço porque Tu és fiel. Tu és fiel para cumprir a Tua palavra, Tu és fiel para realizar as Tuas promessas. E Tu prometeste que nunca nos deixarias, que nunca nos abandonarias. Tu prometeste que estarias conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então eu descanso nessa promessa. Eu confio em Ti. Eu sei que Tu estás comigo agora. Eu sei que Tu vais comigo amanhã. Eu sei que Tu seguras a minha mão e não me deixas cair. Obrigado, Senhor, por esta oração. Obrigado por este momento. Obrigado porque eu sei que Tu me ouviste. Eu sei que Tu respondeste. Eu sei que algo mudou dentro de mim e eu saio daqui diferente. Eu saio daqui renovado. Eu saio daqui com um coração novo, com uma fé nova, com uma esperança nova, porque Tu fizeste uma obra em mim e essa obra é perfeita. Essa obra é completa. Essa obra é eterna. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que
que Deus esteja convosco. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, que hoje nos ensinou, através deste evangelho tão forte, sobre a verdadeira fé, sobre tirar as máscaras e viver na autenticidade, abençoe você e toda a sua família. Que Ele te dê coragem para viver uma fé verdadeira, uma fé que não se preocupa com as aparências, mas que brota do coração. Que Ele te livre da hipocrisia, do orgulho e da mediocridade espiritual e te encha de amor, de justiça e de compaixão. Que o Espírito Santo venha sobre você agora mesmo e te transforme de dentro para fora. Que Ele te dê um coração novo, um coração capaz de amar, de perdoar, de servir. Que Ele queime tudo que não é de Deus dentro de você e te encha com a sua presença, com a sua paz, com a sua alegria. E que Nossa Senhora, Mãe querida, interceda por você junto ao seu Filho. Que ela passe na frente, que ela te proteja, que ela te guie em todos os seus caminhos. Que ela te ensine a ser humilde, a ser verdadeiro, a ser santo como Deus te chama para ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem tocou o seu coração, se ela fez sentido para você, eu te peço, por favor, deixe a sua curtida aqui no vídeo. Isso ajuda muito, muito mesmo, a levar esta palavra a mais pessoas que precisam ouvir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas reflexões. A sua participação é fundamental para que possamos continuar este trabalho de evangelização. E agora, o desafio que eu prometi lá no início. Eu quero que você vá até os comentários e escreva apenas 3 palavras. 3 palavras que resumem a mensagem de hoje. Escreva assim: fé autêntica transforma. Isso mesmo, fé autêntica transforma. Essas 3 palavras são a síntese de tudo o que conversamos hoje. E eu prometo que vou passar lá nos comentários e deixar um coração no seu comentário. Quero ver a nossa comunidade unida, declarando juntos: fé autêntica transforma. E agora eu quero falar com você que chegou até aqui, até o final deste vídeo. Sabe o que isso diz sobre você? Que você é uma pessoa comprometida com a sua fé. Você não é daqueles que ouve meia palavra e já vai embora. Você quer realmente crescer, aprender, se aprofundar. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um convite muito especial. Nós começamos agora os nossos cursos exclusivos para membros do canal. São cursos profundos, bem estruturados, que vão transformar a sua vida espiritual de uma forma que você nem imagina. Temos o curso bíblico, onde vamos estudar a palavra de Deus de verdade, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E temos também o curso do Catecismo da Igreja Católica, onde você vai entender a fé que você professa, os fundamentos da nossa religião, aquilo que todo católico deveria saber, mas muitos nunca aprenderam. Mas atenção, este é um grupo fechado, não é para todo mundo, é apenas para quem quer realmente aprender. Para quem está disposto a se dedicar, a estudar, a crescer na fé. E eu preciso te dizer uma coisa importante. Neste mês, nós estamos abrindo apenas 50 vagas especiais para novos membros. Apenas 50. Depois disso, o acesso vai ficar fechado por tempo indeterminado. Então esta é uma oportunidade única. Se você deixar passar, não sei quando teremos outra. E olha, eu preciso te contar. Os irmãos e irmãs que já estão dentro da nossa comunidade de membros estão vivendo uma transformação incrível. Eles estão compartilhando testemunhos emocionantes de como esses cursos mudaram a vida deles, de como eles estão entendendo a Bíblia de um jeito novo, de como a fé deles está mais forte, mais viva. Isso é uma bênção sem igual. E você pode fazer parte disso também. Para se tornar membro, é muito simples. Você vai ver aqui embaixo do vídeo
ou do lado, dependendo de onde você está assistindo, um botão escrito Seja Membro. É só clicar ali. Você vai escolher o plano que funciona melhor para você. E pronto. Você já vai ter acesso imediato a todos os cursos, a todo o conteúdo exclusivo e vai fazer parte dessa família que está crescendo na fé de verdade. Não perca essa oportunidade. São apenas 50 vagas e quando elas acabarem, não sei quando vamos abrir de novo. Minha irmã, meu irmão, eu te dou um abraço fraterno, cheio de carinho, cheio de gratidão por você ter chegado até aqui. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te guiando em todos os seus caminhos. Que Ele faça de você um instrumento do seu amor neste mundo e que você viva de verdade essa fé autêntica que transforma. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo. Amém.